Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, Daniel capítulo 3, versículo 15 até o 18. Diz assim, Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Quero que você preste bem atenção no início do versículo 18, quando diz assim, se não. Vamos repetir? Diga comigo, se não. Essa palavrinha aqui, essas duas palavrinhas bem pequenininhas, são muito importantes, e você vai entender no decorrer da mensagem. Se não. Feche teus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, agora eu peço que o Senhor venha me cobrir com o sangue de Jesus, para que eu possa pregar a Tua palavra para os Teus filhos que aqui estão, Senhor, para aqueles que vão me ouvir, e ó Deus, que seja o Senhor falando e não eu, que o Teu Espírito Santo esteja me usando. Tira daqui desta igreja, tira daqui deste lugar tudo aquilo que for contrário ao Senhor. Que nada venha atrapalhar os teus filhos de entenderem a tua palavra. Querido Deus, fica conosco, fala conosco, alimenta-nos, Senhor. Precisamos de ti, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça na nossa vida, Jesus. Fica conosco, que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. O que nós lemos aqui, irmãos, eu sei que você com certeza já ouviu várias mensagens a respeito desse texto. Eu mesma já preguei aqui várias vezes sobre a fornalha de fogo ardente que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados pelo rei Nabucodonosor. Então você já conhece esse texto. Mas eu quero trazer esse texto hoje de uma maneira diferente, não fugindo da palavra, isso nunca, mas prestando atenção naquilo ali que eu disse para você no finalzinho, no início do versículo 8, que diz, se não. Então, o que eu quero te falar hoje é a respeito de como estão os cristãos de hoje. Veja só, eu vivo falando para vocês, eu vivo pregando para vocês a respeito do arrebatamento da igreja que está para acontecer a qualquer momento, e realmente está, né? Amém? Você está esperando esse momento? Amém? Então o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, irmãos. Às vezes eu me preocupo que de tanto que eu falo, vocês possam se acostumar e dizer, a pastora fala, mas... ainda está longe. Não está longe, irmãos. Eu falo bastante porque eu quero que você fique preparado para esse momento. Então o arrebatamento está para acontecer. O Senhor Jesus está vindo. Não é conversa, não é história, não é invenção da pastora, é Bíblia. O Senhor Jesus disse que Ele virá nos buscar, virá buscar a igreja. Então nós temos que estar preparados para isso. E a palavra do Senhor nos mostra que quanto mais se aproximasse desse momento,
de que o arrebatamento vai acontecer, quanto mais se aproximar, menos fiéis as pessoas vão ser. Então, por isso nós podemos observar, né, como eu digo sempre para vocês, olha o tanto de cadeiras vazias aqui no nosso culto de terça. Graças a Deus por você, o nosso culto é uma bênção, aumentou muito. Mas os cultos de oração nas igrejas em geral, é o que dá menos pessoas. É o que dá menos gente. Por quê? Porque o povo não está querendo se preparar para esse momento. Só querem bênção, cura, libertação, vitória, riqueza, saúde. Mas orar, buscar o Espírito Santo, se preparar para esse momento, são poucos os que querem. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e louvo de coração pela vida de cada um de vocês que vem nos cultos de terça, porque vocês estão ouvindo que tem que se preparar e eu acredito que vocês estão se preparando. Porque se vocês não estivessem se preparando, vocês não estariam aqui, né? Então, graças a Deus por isso. E como eu falo sempre, então, às vezes eu me preocupo às vezes, de tanto eu falar, você acostumar com a ideia de o arrebatamento estar para acontecer e não se preparar. Mas, por favor, irmãos, não deixe isso acontecer, tá? Não se acostume, a gente não deve se acostumar com o Evangelho, nunca. A gente deve obedecer. Mas quando a pessoa se acostuma, ela já faz aquilo assim, de uma maneira rotineira, de uma coisa assim, já de costume, e não se apercebe dos problemas, das dificuldades, das armadilhas que o inimigo coloca, quando nós nos acostumamos, então. Mas eu preciso falar para vocês, né, que o arrebatamento está para acontecer. Então, quanto mais eu falo, irmãos, eu sei que mais se aproxima esse momento. Porque não é porque eu falo que vai se aproximar, é porque a Bíblia diz que está se aproximando. Amém? Então, nós temos que estar preparados para isso. Mas, infelizmente, então, como eu falei, não são todos que querem. E por isso muitos vão ser pegos de surpresa no momento do arrebatamento e vão perder o arrebatamento. E, infelizmente, daí vão ficar para sofrer na mão do anticristo. Então, o que eu quero te falar hoje é a respeito de que, quanto mais se aproxima o momento para acontecer o arrebatamento, mais as pessoas estão ficando infiéis a Deus. E que isso não aconteça nem comigo e nem com você. Por quê? Porque na maioria das igrejas, na maioria das denominações, é claro que eu não estou falando aqui que todas são assim, não, graças a Deus, Deus sempre mantém um remanescente fiel, sempre tem aqueles que ficam fiéis, que se preparam, que não abandonam Jesus por nada, mas na maioria das igrejas então é sempre um oba-oba. Se não tiver uma festa toda semana, a igreja não enche. Se não tiver um espetáculo toda semana, o povo não vem. Só vai quando tem alguma coisa que chama atenção. Isso está acontecendo hoje nos nossos dias, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos no período dos últimos dias. Então, se não tiver alguma coisa que chame a atenção da pessoa, não vem na igreja, porque é o oba-oba, é a festa, é só vamos dizer assim, desculpe a palavra que eu vou usar, mas é essa palavra que eu uso quando eu costumo conversar. Geralmente eu e Felipe conversamos sobre esse assunto e eu uso essa palavra, é só farra. A pessoa de hoje que entra dentro de uma igreja que diz estar servindo a Jesus, só quer farra. O que é isso? É só coisa boa. É só esperando que chegue para ela coisa boa. Ninguém quer sofrer por Jesus. E eu seguido falo para vocês não esquecerem que evangelho é sofrimento. Que evangelho é sofrer por Jesus. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, irmãos, e isso não está sendo muito bem explicado
nas igrejas, porque é só venha porque você vai ficar rico, venha porque você vai ser curado, venha porque você vai mudar de vida, se você é empregado, você vai virar patrão. É o que se prega hoje. Mas não se prega o que é realmente aceitar a Jesus. E quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ela não pode aceitar querendo isso. Ela tem que aceitar sabendo que ela vai sofrer por Jesus. Sabendo que se for preciso ela morrer por Jesus, ela tem que morrer por Jesus. Então muitas das, entre aspas, conversões de hoje, se fosse explicado melhor, eu estou falando no âmbito geral, no mundo de hoje, se fosse dito para as pessoas na hora que elas aceitam Jesus, que ela ia ter que morrer pelo nome de Jesus, eu acredito que uma boa parte não iria aceitar. Não é assim? Vocês não concordam comigo? O quê? Eu ter que morrer? Não, eu não quero morrer, eu quero viver. Então, as pessoas hoje estão assim. Mas é bíblico, a palavra do Senhor nos diz que no fim dos dias aumentaria a iniquidade. Porque a iniquidade é o pecado, a maldade, a ganância, a avareza. Então as pessoas só querem coisa boa, só querem conforto. Então os cristãos de hoje, que eu nem chamo de cristão daí, porque vocês sabem que eu denomino cristão aquele que verdadeiramente é convertido a Jesus. Aquele que se for preciso morre por Jesus, esse é cristão. Os outros são crentes. Aqueles que só frequentam uma igreja atrás de cura, de libertação, de riqueza, de carro novo, de mansão, esses são crentes. São crentes em quem? Eles falam que em Jesus, mas será que é em Jesus mesmo ou é na prosperidade? É na bênção que eles esperam? Como eu digo sempre, crente até o diabo é. O diabo é muito mais crente do que várias pessoas, porque o diabo crê em Deus, ele sabe que Deus existe, ele enxergou Deus face a face, ele estava lá no trono de Deus, próximo ao trono de Deus, enquanto ele era anjo. Então ele sabe que Deus existe, ele crê em Deus, e ele treme, porque ele conhece o poder de Deus. Amém? Então tem pessoas por aí que se dizem crentes que perdem para o diabo, porque o diabo é mais crente que eles, não é? Então veja só, esses crentes de hoje em dia não querem saber de sofrer por Jesus, não querem saber de pagar o preço. Ah, pastora, mas a salvação é de graça, a Bíblia diz, então que preço que eu tenho que pagar? A salvação é de graça sim, Jesus pagou o preço por nós. Mas nós temos que pagar um preço no sentido de abandonar o pecado, negar a minha própria vontade, tirar do meu coração aquilo que Deus não gosta, aquilo que não agrada a Deus. Então esse é o preço que eu tenho que pagar. Para eu dar um bom testemunho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, eu tenho que pagar um preço. Como que você pode dizer que é cristão ou até dizer que é crente e dar mau testemunho lá fora? Continuar nos bares, bebendo, fumando. Como que pode isso? Que bom testemunho é esse? Então esse é o preço a pagar. Quando vem para Jesus tem que saber que tem que mudar de vida. Esse é o preço que nós temos que pagar. Se você antes gostava de fazer determinada coisa, que quando você conheceu Jesus, você ficou sabendo que aquilo não agrada a Deus, então esse preço você tem que pagar. Ou você abandona aquilo, ou você não serve a Jesus. É um crente disfarçado, não é? Um crente de fachada, é só crente mesmo, é só crente, não é cristão. Amém, irmãos? Então os de hoje, na sua grande maioria, são assim. É só oba-oba, é só farra. Ah, eu vou na igreja porque hoje vai ter uma apresentação tal, porque hoje vai ter um pastor revelando, porque hoje vai ter um cantor que vem de fora. Mas é engraçado que o cantor que vem de fora não é Deus. E Deus está na igreja todos os dias e a pessoa não vem.
Então o cantor que vem de fora é mais importante do que Deus? É só um exemplo que eu estou falando, né? De cantor. Nós temos que vir por causa de Deus, por causa de Jesus. Mas isso está acontecendo hoje. Então as pessoas não querem pagar o preço de sofrer por Jesus, de negar-se a si mesmo, de negar a sua má natureza. Só querem o que é bom. É o oba-oba, é a farra. A riqueza é que o povo busca hoje. E como eu estou dizendo sempre para vocês, irmãos, então veja só, Jesus está voltando. Se a pessoa não acredita no que a Bíblia diz que Jesus está voltando, olhe para a situação do mundo. O mundo mesmo, o próprio mundo, não aguenta mais, está clamando por um Salvador. Todas as religiões, islamismo, budismo, todas essas religiões erradas que a gente sabe que existe por aí, estão clamando por um Salvador, estão esperando um Salvador, porque o mundo mesmo não suporta mais tanta dor e tanta amargura, tanta tragédia. Então a pessoa às vezes não acredita no que a Bíblia diz que Jesus está voltando. Então olhe para o mundo, olhe o que está acontecendo. Como eu falo sempre para vocês, as guerras que estão aí. Sexta-feira no nosso estudo bíblico o assunto foi a guerra. Né, irmã Gessana? O assunto foi a guerra. Quando eu cheguei em casa, a irmã Edna tinha me mandado um videozinho pelo Zap, dizendo: pastora, Estados Unidos acabou de atacar a Síria. Ela ainda comentou: estou com medo, pastora. Disse: não precisa ter medo, irmão, Jesus cuida de nós. Né? Então o que está acontecendo? Eu digo sempre para vocês, olhe para aquele lado, olhe para a Turquia, olhe para o Irã, olhe para a Síria, tudo que está acontecendo. Eu não estou dizendo que da Turquia, que o presidente da Turquia é o anticristo, ou que o presidente do Irã é o anticristo. Não, eu nem acredito que seja eles. Eu acredito que eles são os que estão preparando a chegada do anticristo. Eles são fortes candidatos, são tipos do anticristo, mas não são eles ainda. Eles estão preparando a chegada do Messias deles, do Salvador deles, porque eles querem esse Salvador deles que a Bíblia diz para nós que é o anticristo. Então se a pessoa não acredita que Jesus está voltando, pelo que a Bíblia está falando, olhe para a situação do mundo. O mundo está dizendo que não tem mais tempo para nada, que o que está acontecendo é final dos tempos. E ainda assim as pessoas continuam brincando atrás de riqueza, atrás de cura, atrás de festa. De frequentar uma igreja para ser apenas um clube social, só para ter onde ir, para sair de casa, para ser mais um lugar para frequentar. E aí então nós podemos entender que essa maneira de viver é errada. E que esses que assim fazem vão perder o arrebatamento. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia que diz. E aí então agora eu quero usar para você o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, desses versículos aqui que nós lemos, que nos ensinam como ser cristãos de verdade e não ser crentes. Olha só. Aqui na história, né, nós sabemos que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha construído uma grande estátua. Eu não vou entrar no assunto da estátua, eu não vou poder ter tempo para explicar isso. Mas o rei Nabucodonosor antes tinha tido um sonho de uma estátua com cabeça de ouro, peito de ferro, lombo de bronze, pernas de ferro, e pés de barro, misturado com ferro. E Deus tinha dado aquele sonho para Nabucodonosor, mostrando para ele o que ia acontecer nos reinos da terra, quais seriam os reinos que viriam depois dele, rei da Babilônia. E ele então, não aceitando que depois do reino dele viesse o inferior, que seria o reino da prata, que seria os medos e os persas,
Nabucodonosor era um homem que mexia com o ocultismo. Ele era um rei que conhecia muito de ocultismo. E ele quis então, depois que Daniel deu a interpretação, que Deus usou Daniel para dar a interpretação desse sonho para ele, eu estou falando só resumidamente, tá, irmãos? Ele tentou, vamos dizer assim, que mudar a profecia que Deus tinha dito, porque Deus disse que o reino dele, que era o reino de ouro, ia passar e ia ser substituído pelo reino da prata, que eram os medos e os persas. Depois seria substituído pelo bronze, que era o Império Grego, com Alexandre o Grande. Depois as pernas, então, de ferro, que seria o Império Romano. E os pés, né, de ferro e de barro, que seriam, então, o rei que vai se levantar agora nos últimos tempos, que será o anticristo. Eu não vou explicar cada um deles agora, mas só para você entender. Então ele não aceitou como que aquilo fosse realmente uma coisa determinada por Deus. E quando a gente estuda um pouquinho mais a palavra do Senhor, a gente pode entender que ele quis então mudar essa profecia, para que o reino dele não passasse nunca. Ele queria ficar governando. E aí ele construiu uma outra estátua, porque ele tinha sonhado com essa, e agora ele construiu uma estátua. Uma outra não, desculpa, ele construiu a estátua, né? A primeira foi o sonho, agora ele construiu uma estátua. E essa estátua que ele construiu, então, foi inteirinha de ouro. Porque ele disse, o meu reino não vai acabar. Então, ele não queria perder o reino. E ele construiu uma estátua inteirinha de ouro e deu a seguinte ordem, a estátua enorme, ela tinha aproximadamente 30 metros de altura e 6 de largura. E ele deu a seguinte ordem, que quando tocasse uma música, todos teriam que se ajoelhar e adorar aquela estátua. E quando, então, tocou a música, todos que estavam na frente daquela estátua, segundo a ordem do rei, se dobraram e adoraram, porque senão seriam condenados a morrer na fornalha. Porque a maneira que o império da Babilônia matava era assim, através de ser queimado numa fornalha de fogo ardente. Cada nação tem uma maneira, né? Cada império teve uma maneira de matar as pessoas que eles queriam castigar. Roma matava por crucificação, Babilônia matava na fornalha. Então cada um tinha um tipo de fazer. E Nabucodonosor deu essa ordem, quem não se dobrar na frente da minha estátua vai ser queimado na fornalha. E aí 3 rapazes, né, nós sabemos a história, só resumindo, não se dobraram. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 não se dobraram. E o rei ficou furioso. E quando ele ficou furioso, tinha muito mais coisa para falar aqui, irmãos, a respeito de Nabucodonosor, mas essa é uma outra mensagem, né? Eu só estou introduzindo aqui para nós falarmos desse senão. E então eles não se dobraram. E os outros, né, sátrapas, governadores, prefeitos, foram e contaram: ó rei Nabucodonosor, tem 3 homens que não se dobraram à tua estátua. E ele mandou chamar eles então. E daí foi os versículos que nós lemos ali, ó. Nabucodonosor, no final do versículo 15, disse assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então Nabucodonosor desafiou a Deus, né? Ele era um rei que ele mexia com o ocultismo, ele fazia coisas de adoração a outros deuses. E ele aqui nessa frase, ele desafiou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele disse: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eles responderam o quê? Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eles foram bem corajosos, né? Na presença do rei, o rei tinha poder para mandar matar e deixar viver. Mas eles não temeram. O que eles disseram? Olha, rei, nós nem precisava estar te respondendo isso. Em outras palavras, foi isso que eles disseram. Nós nem precisava estar falando com você, nós não vamos adorar a tua estátua.
E aí eles ainda continuaram e disseram assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora vem o detalhe, ó. Se não, fale comigo, diga, se não. Olha só, se não, quer dizer, se Deus não quiser nos livrar, rei, nós vamos morrer. Mas nós não vamos adorar a tua estátua, porque nós preferimos adorar a Deus, só a Deus. Então eles disseram assim, ó, se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer com alegria, nós vamos morrer com prazer, porque não vamos adorar a tua estátua. Aí, olhe no versículo 19, diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. Quando diz aqui transtornado o aspecto do seu rosto, significa que Nabucodonosor, nesse momento aqui, ele foi tomado por um demônio, ele foi possuído por uma das entidades que ele adorava. Transtornado o aspecto do seu rosto, quer dizer, ele ficou possuído, ele mudou. Uma pessoa, quando está possuída pelo mal, ela fica diferente, ela transforma, ela muda, fica diferente, feio, rancoroso, né? Fica uma coisa feia. Nabucodonosor ficou assim, ó. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então Nabucodonosor ficou possuído nesse momento. Por que ele ficou assim? Porque, irmãos, quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, o diabo não aceita. O diabo não consegue concordar com você na tua decisão de servir a Deus. Ele fica furioso com você, igual que Nabucodonosor ficou aqui com os 3 rapazes. Então, olha só, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem ou amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos e suas túnicas. Aí no versículo 22 diz assim: porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os soldados de Nabucodonosor, que pegaram os 3 moços para jogar eles dentro da fornalha, morreram por se aproximar do calor do fogo. Então imagine como estava quente aquela fornalha, como o fogo estava, a Bíblia diz, sobremaneira aceso. Então aqueles homens morreram e eles foram jogados lá dentro. E o que é que aconteceu com eles? Você conhece a história? Morreram? Isso mesmo. Nem cheiro de fumaça, a Bíblia diz que ficou neles. Ali, ó, no versículo 27, o finalzinho do 27 diz assim, ó: e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Por que aconteceu isso com eles? Porque o Senhor os guardou, porque o Senhor guarda os que servem a Ele de verdade. Mas agora eu quero que você preste atenção bem nessa palavrinha que nós falamos ali antes: se não. Olha só, os 3 tinham decidido o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele pode, e livrou. Mas eles disseram: se não, ou seja, se Deus não quiser nos livrar, não tem problema, nós morremos queimados, mas somos salvos. E hoje esse se não aqui, na vida dos cristãos de hoje, como eu falei antes, não existe.
As pessoas não dizem mais, se não, se Deus não quiser. As pessoas de hoje estão fazendo de Deus o seu empregado. Não, Deus tem que fazer. Deus vai fazer. Deus tem que fazer isso por mim. Deus tem que... Não tem que nada. Deus não tem que fazer. É se Ele quiser fazer. Se não, temos que apenas obedecer. Amém? Então, cristão de verdade sabe dizer o se não. Ah, pastora, mas isso vai contra o que eu aprendi, que nós somos vitoriosos em tudo. Teoria de triunfalismo, teologia, desculpe, de triunfalismo, irmãos, não é bíblico. Ah, porque é só vitória, só vitória, só vitória. Não. Os discípulos morreram martirizados. O único que teve morte natural foi João, que morreu de velhice. Mas todos os outros morreram como mártires. Deus quis livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui, porque Ele tinha uma obra ainda para fazer na vida deles e ainda na vida de Nabucodonosor. Mas por que Deus então não livrou Paulo de ser decapitado? O grande apóstolo Paulo. Por que Deus não livrou os outros que morreram? O apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo ainda, porque ele mesmo disse, eu não sou digno de ter a morte igual à morte do meu Salvador. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. E os soldados romanos fizeram isso. Então Deus não podia ter livrado Paulo, Deus não podia ter livrado Pedro, Tiago e os outros que morreram assim? Podia. Mas a vida não é só triunfo. O que nós falamos no início? Evangelho é morrer por Jesus. Mas as igrejas hoje não ensinam mais isso. O povo de hoje não sabe mais disso. Aí aceita Jesus pensando, não, eu vou aceitar Jesus porque a minha vida vai melhorar 100%. Vai melhorar mais do que 100%, mas no sentido espiritual. Não necessariamente no sentido financeiro, no sentido material. Porque Deus não prometeu para você que vai te deixar rico. Jesus não morreu na cruz para te deixar rico. Jesus morreu na cruz para salvar a tua alma. Ficou claro isso, irmãos? Então nós temos que aprender a dizer esse se não. Se não, Deus pode fazer isso por mim? Pode. Mas se Ele não quiser fazer, se não acontecer isso, eu vou continuar servindo a Ele do mesmo jeito. Então nós temos que servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Então as igrejas de hoje, como eu falei antes, estão nessa festa, nesse oba-oba, nessa farra, de que tudo é vitória, tudo é triunfo, vai dar certo. Não, peraí, você pode usar a palavra vai dar certo, você vai usar da tua fé. E Deus honra a fé da pessoa, dá certo em nome de Jesus, não é errado, não estou falando que isso é errado. O que eu estou falando que é errado é quando as pessoas querem fazer de Deus o seu empregado. Não, Deus tem que fazer isso por mim. Deus não tem nada. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o teu Criador, Ele é o meu Criador. Então Ele só faz se Ele quer. Quem somos nós para querer dar ordem para Deus? Amém, irmãos? Então eu quero que você entenda isso. Quanto mais se aproximar o momento do arrebatamento, mais as pessoas vão estar se distanciando de Deus. Por quê? Porque a iniquidade aumenta, porque o pecado aumenta. Mas graças a Deus, que Deus sempre mantém os seus remanescentes fiéis. Deus sempre mantém. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, né? Ele disse assim, eu estou sozinho, Senhor. E Deus disse, não, você não está sozinho não, tem 7.000 que são fiéis, juntamente contigo. Então Deus sempre conserva os fiéis. E nós temos que estar nesses aí, nesse rol dos fiéis. Nós não podemos dizer que só servimos a Deus se Ele nos abençoar. Hoje à tarde eu estava estudando, irmãos, e achei uma coisa muito interessante que eu quero ler para você agora. Ainda dá tempo. A respeito de um pregador, ele era bispo, ele era padre da Igreja Católica, mas ele foi
um dos pregadores também que foi usado como reformador da igreja, assim como foi Martinho Lutero. E o nome dele era Hugh Latimes. Ele era inglês. E no dia 18 de janeiro de 1448, em Londres, ele pregou um sermão, que ficou conhecido como o Sermão do Arado, onde ele disse o seguinte, eu vou ler isso aqui agora, tá? Ele disse assim, no sermão dele: quem dera nossos prelados ou bispos e pastores fossem tão diligentes para semear os grãos de trigo da sã doutrina, quanto Satanás é para semear as ervas daninha e o joio. Onde o diabo está em residência e está com seu arado em andamento, ali os livros são jogados fora e vivam as velas. Fora as Bíblias e vivam os rosários. Fora a luz do Evangelho e viva a luz das velas, até mesmo ao meio-dia. Vivam as tradições e as leis dos homens abaixo as tradições de Deus e sua santíssima palavra. O que esse reformador da igreja aqui estava pregando nesse sermão dele? Ele estava indo contra a forma que a igreja católica estava agindo naquela época. Então por isso ele falou aqui de velas e rosários. Mas nós podemos entender através da frase, ou do conjunto de frases aqui desse bispo, que se converteu e morreu queimado na fogueira, mas não negou o nome de Jesus. E nós podemos entender aqui, quando ele diz assim, se os pregadores de hoje, podemos trazer para os nossos dias as palavras desse homem, se os pregadores de hoje fossem tão diligentes, ou seja, tão esforçados para pregar a palavra, como o diabo para pregar a erva daninha e o joio, então não se substituiriam a Bíblia por coisas de homem. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Olha só, e podemos ainda substituir, eu até anotei aqui do ladinho, quando ele diz assim, aonde o diabo está com o seu arado em andamento, ali fora os livros e vivam as velas. Nós podemos dizer assim, que na igreja de hoje, que está por aí no mundo, onde pastores e membros, líderes e membros, apenas querem ouvir aquilo que lhes agrada, nós podemos dizer o seguinte, podemos substituir a palavra desse homem e dizer assim, fora os livros e viva o conforto. Não é verdade? Não é o que a igreja e o povo quer hoje? Conforto. Eu quero conforto, eu não quero morrer por Jesus. Eu quero viver bem, se for preciso morrer por Jesus, então eu não vou aceitar Ele. E ainda quando ele diz aqui, fora as Bíblias e vivam os rosários, nós podemos substituir também essa palavra dele aqui e dizer, fora as Bíblias e viva a riqueza, a prosperidade. Não é verdade? É o que as pessoas estão buscando hoje, vem para a igreja para isso, não estou falando de vocês eu já falei que são uma bênção. O meu povo do culto de terça, que é uma bênção, vocês já entenderam o significado disso, mas eu falo para você nunca cair nesse erro, porque o diabo te tenta todos os dias, ele tenta cada cristão todo dia. Então assim, aqui também quando ele diz, fora a luz do Evangelho e viva a luz das velas, ou seja, fora a palavra de Deus, viva a riqueza, viva o conforto, viva a festa, viva a coisa boa. Se não tiver festa, nenhuma apresentação diferente na igreja, eu não vou, o que é que eu vou fazer lá? Então é isso que está sendo pregado hoje. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. O arrebatamento está para acontecer, então mais uma vez eu te digo, não queira o que Deus pode te dar, queira o próprio Deus. Queira Jesus, queira estar mais perto dele. Se for preciso morrer por Jesus, morra. Ah, pastor, essa é uma realidade muito longe aqui do nosso Brasil, nem tanto. Se hoje saísse a lei
Se você não negar Jesus, você vai morrer. Quantos aqui morreriam por Jesus? Nós temos que ser considerados dignos de honra por poder morrer por Jesus. Mas tem gente que viraria as costas, sairia correndo e dizer, não, eu quero viver. Aí ainda usam a desculpa e dizem assim, não, eu não vou, eu vou negar Jesus agora para eu continuar vivendo, para daí eu continuar pregando. Ah, pare com isso. Não funciona isso. Ficou entendido, irmãos? Se for preciso morrer por Jesus, eu vou morrer porque eu aceitei Ele. Quando eu levanto a mão e aceito Jesus, ou nem que você não levantou a mão, como eu já expliquei isso, não tem necessidade disso, mas se no teu coração você aceitou Jesus de verdade, quando você aceitou Jesus, você estava dizendo assim para Jesus, Jesus, se for preciso eu morro pelo Senhor, mas eu nunca mais vou te negar. Isso é evangelho, isso é mudança de vida, isso é igreja, noiva de Cristo, isso é igreja. Não festa, apresentação. Entendido isso, irmãos? Amém? Os primeiros cristãos, eles morriam cantando. Herodes ficava indignado, porque ele mandava matar os cristãos lá no meio do Coliseu, e eles iam cantando. Os leões vinham para comer eles e eles estavam sorrindo. Aí ele dizia, mas por que esse povo sorri e está morrendo e está sorrindo? Porque quem aceitou Jesus verdadeiramente sabe que a morte aqui é só o início da vida. Então, se for preciso, meu irmão, morra por Jesus, mas não negue Jesus. É esse entendimento que eu quero passar para vocês, meus amados. Viver para Jesus é, se for preciso, morrer por Ele. Eu não posso servir a Jesus só porque Ele não deixa faltar dinheiro. Ele não deixa porque Ele é bom, Ele sempre vai te guardar, Ele vai te manter, Ele vai prosperar na tua vida, mas porque você busca Ele. Se você buscar só o dinheiro, que esperança você tem na eternidade? Para nós terminarmos, eu quero ler para você, eu falei dos primeiros cristãos e eu quero ler aqui, hoje estou lendo, bastante aí. Mas é que se eu for contar, eu posso esquecer de algum detalhe, então eu vou ler a história de uma mulher chamada Felícitas e seus 7 filhos. Eles moravam em Roma no ano 161. Eu já contei isso aqui há algum tempo atrás, talvez você lembre. Diz assim, o imperador Antônio foi informado de que uma mulher e seus 7 filhos, isso aqui é verdade, tá, irmãos? Não é historinha não, aconteceu mesmo. Se recusavam a adorar os deuses romanos e ainda espalhavam a mensagem do amor de Cristo por toda a cidade de Roma. Públio, prefeito de Roma, foi encarregado de interrogar Felícitas e seus filhos, 7 filhos. Como a reputação dela era boa entre o povo, Públio começou o interrogatório de maneira branda, prometendo-lhe recompensas se ela tão somente negasse a Cristo. Felícitas se mostrou irredutível. Então Públio passou a gritar, ameaçando-a de torturas severas. Felícitas respondeu: o Senhor não me convencerá, nem com promessas, nem com ameaças. Tenho experimentado em meu coração a obra do Espírito Santo, que me dá poder e que me prepara para as terríveis torturas, a fim de que eu possa suportar tudo o que me fizer e ainda permanecer firme na confissão de minha fé. No dia seguinte, diante do tribunal, Públio declarou: muito bem, Felícitas, se você quer morrer, que morra sozinha, mas tenha compaixão de seus 7 filhos e aconselhe-os a salvarem-se, sacrificando aos deuses, ou seja, adorando os deuses romanos e negando a Jesus. E ela respondeu: sua compaixão é pura maldade e seu conselho é pura crueldade, pois se meus filhos sacrificarem aos deuses romanos, eles se entregarão aos demônios do inferno,
a quem vocês adoram, e ficarão acorrentados na escuridão e no fogo eterno. Então, virando-se para os filhos, ela disse: fiquem firmes na fé e em sua confissão. Jesus os aguarda no céu. Portanto, lutem bravamente pela alma de vocês e mostrem fidelidade ao amor de Cristo. Mulher, o prefeito gritou, como você encoraja seus filhos a desafiar os mandamentos do imperador na minha presença? Não seria melhor que os aconselhasse a ser obedientes em vez de rebeldes? No entanto, Felícitas sabia o que estava dizendo e que tipo de morte horrível sua ousadia provocara. Públio ainda interrogou Felícitas e cada um de seus filhos em particular, fazendo-lhes promessas e ameaças, mas nenhum deles negou Jesus. Frustrado por não conseguir o que queria, Públio enviou uma nota ao imperador dizendo que os 8, ou seja, Felícitas e os 7 filhos, perdi aqui agora, irmãs, ali. Continuavam, Públio enviou uma nota ao imperador dizendo que os 8 continuavam obstinados em sua fé em Jesus. O soberano então sentenciou todos à morte. Porém, Felícitas morreria por último, após presenciar a tortura e a morte de cada um de seus filhos. Quer coisa pior que isso? Sério, né? Ver cada um dos filhos morrendo, deixaram ela por último. Nos 4 meses seguintes, as sentenças foram executadas. Januários, o filho mais velho, foi açoitado na frente dos outros. Na ponta do chicote havia uma pequena bola de ferro que dilacerou quase todo o seu corpo, até que ele já não se movia mais. Félix e Filipos foram os próximos. Os soldados espancaram com pedaços de madeira até a morte. Silvanus foi jogado de uma grande altura. Os 3 mais novos, Alexandre, Vitalos e Martiales, foram levados um a um diante de sua mãe e decapitados. Decapitados, cortar o pescoço. Por fim, em meio a lágrimas, depois de presenciar a morte de seus 7 filhos, Felícitas, já ansiosa para apresentar-se diante de Cristo com seus filhos, foi decapitada com uma espada. Isso era evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Você imagine o que é para uma mãe ver os filhos, 7 filhos morrendo, um a um, mas não negou Jesus. Será que nós, hoje, nesse evangelho tão moderninho que existe por aí, temos fé o suficiente para fazer isso aqui? Como está a tua vida com Jesus? Ou você seria um daqueles que iria dizer assim: eu nego Jesus aqui, mas é só de palavra, não nego de coração, para que eu continue vivendo e falando de Jesus para os outros. Isso não funciona, negou Jesus, negou. Vai para o inferno. E aqui ela viu os 7 filhos morrerem, por fim ela morreu também. E como é uma história verdadeira, então nós sabemos que nesse momento os 8 estão na glória com Jesus. Enquanto nós estamos aqui, eles estão na glória já com o Senhor. E é por isso que eu te digo, meus amados, estamos no final dos tempos. O Senhor Jesus está voltando. Não leve o evangelho como uma festa, como uma farra, oba-oba. Deus me dá dinheiro, Deus me dá riqueza, Deus me dá saúde. Ele dá se Ele quiser. Ele não quis salvar Paulo de ser decapitado, Ele não quis salvar Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo. Para cada um de nós, Deus tem um plano. E Ele é soberano, então Ele pode realizar isso conforme Ele quer. Quem somos nós para querer dar ordem para Deus? E é o que o evangelho de hoje está fazendo. Querendo fazer de Deus seu empregado. Fazendo da igreja um supermercado. Eu vou na igreja porque hoje eu quero tal bênção. É como se fosse no supermercado e pegasse um produto lá na prateleira. Deus não é empregado de ninguém.
O evangelho não é mercadoria, mas está sendo vendido nos púlpitos da igreja como se fosse uma mercadoria. Venha que Deus te deixa rico, venha que Deus te dá o que você quer. Ele vai dar se Ele quiser dar. Mas nós temos que vir para Ele, por amor a Ele. Saber que quem morreu por nós foi Jesus, para salvar a nossa alma, não para nos deixar rico. Então, cada vez que você sair da tua casa e você vier para a igreja, venha com esse pensamento. Eu digo sempre isso para vocês também. Venha com esse pensamento: eu estou indo para adorar o meu Deus, porque Ele morreu por mim, porque Jesus derramou o sangue dele por mim. Então eu vou porque eu amo Ele. E se Deus quiser fazer de mim um mártir, quer dizer, se Deus quiser que eu morra pelo nome de Jesus, eu vou morrer, mas eu não vou negar meu mestre. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Tem várias, eu só li essa história aqui para vocês, mas tem várias outras aqui. Até se vocês quiserem adquirir esse livrinho aqui, aqui fala dos discípulos também, a maneira que cada um morreu. O nome é Loucos por Jesus. Tem muita história aqui, verdadeira, história eu digo, mas verdadeira, dos primeiros cristãos. Se você puder, é bem fácil de encontrar esse livrinho, para você ler o que os primeiros cristãos passavam, por amor a Jesus. Diferente dos, entre aspas, cristãos de hoje, que dizem amar Jesus, mas se surgir o primeiro problema, não quero mais saber de Jesus. Então, que evangelho é esse? Evangelho é mudança de vida. Evangelho é sofrimento. Se o nosso mestre sofreu, como que nós não vamos sofrer? Eu não estou dizendo para você se preparar para sofrer. Você entende o que eu estou dizendo, né, irmãos? Eu estou dizendo que se for necessário você sofrer por Jesus, sofra com alegria e não sofra reclamando. Porque a tua recompensa está na glória e não aqui nessa terra. Vamos ser fiéis a Jesus, Ele está voltando. Não venha buscando bênção, venha buscar Ele, ser mais próximo dEle, ser mais amigo dEle, ser mais íntimo de Jesus. Busque o Espírito Santo e pare de reclamar da vida. Hoje eu mandei um videozinho para alguns irmãos. Eu fui mandando assim, não sei quem é que recebeu. A irmã recebeu? A irmã Cid, a irmã Dora, a irmã Dalva também, a irmã Jacira. Viram o testemunho daquela mulher? Aí ela ainda usou a palavra bem forte: pare de reclamar. Foi alguma coisa assim que ela falou, né? Tem tudo para viver bem, agradecer a Deus todos os dias e vive murmurando. Vamos mudar de vida, né, irmão? Senão não adianta nós estar dentro de uma igreja. Vamos servir a Jesus verdadeiramente. E vamos agora buscar o Espírito Santo, que é Ele que nos capacita, para que se for preciso nós morrer por Jesus, nós não venhamos a negá-lo. E olhe bem, lembre de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus não quiser me livrar, se Deus não me livrar, eu vou servir a Deus do mesmo jeito. Eu não estou correndo atrás de bênção. Eu quero é servir a Deus. Amém? Venha para frente, vamos orar.